tudo bem? Eu espero que sim. Caso não esteja, eu espero que esse vídeo te ajude a relaxar e ficar bem tranquilo. No vídeo de hoje, vamos viajar no tempo, conhecer algumas curiosidades fascinantes sobre a Grécia Antiga, que eu tenho certeza que vão te surpreender. Então não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário se você é fã da Grécia Antiga como eu. Nossa primeira curiosidade. Você sabia que na Grécia Antiga nem todos eram considerados cidadãos? Se você fosse mulher, escravo ou um imigrante, você não era conhecido como cidadão na Grécia Antiga. Nem tinha direito. Mas se você era um homem livre, nascido ali, você era considerado um cidadão da Grécia Antiga. Caso contrário, pode esquecer. Segunda curiosidade. Segunda. Quando a gente fala em democracia, a gente logo associa a nossa democracia. Mas você já parou pra pensar como que era a democracia antigamente? Lá na Grécia, que é um modelo que a gente meio que segue hoje em dia, eles se reuniam e o povo votava ali. Eu acho que hoje não daria certo um modelo assim. Todo mundo para um lugar votar, porque hoje o Planalto ele já é uma bagunça, já é um terror. Imagina se a gente não tivesse pessoas ali governando, ia ser muito pior que hoje, pra mim, na minha opinião. Eu acho que se fosse mais aberto ao público, que nem na Grécia Antiga, eu acho que a gente ia estar ferrado. Porque as pessoas não são como posso explicar? Não são nós, seres humanos, a gente quer que a nossa voz seja mais que a gente seja ouvida. Independente se tá certa, se tá errada, é a nossa opinião que importa, entende? Eu acho que traria muito mais discussões. Porque se a gente vê um vídeo aí de como funciona lá no Planalto, a gente fica, meu Deus, como que a gente colocou essas pessoas, esses deputados aí, parecem animais. Né? Se eles hoje parecem animais, imagina se fosse aberto assim pra todo mundo. Seria 1000 vezes pior. Eu acredito. Se hoje com o governo já não funciona, imagine sem. Terceira curiosidade. Você já parou pra pensar como que seria você, nascer homem? Desde que você aprende a andar ali, você é treinado pra participar de guerras? Lá na Grécia, Esparta, a cidade da guerra, era assim. Você nasceu homem, você já é designado a treinar desde pequenininho pra entrar na guerra. E se você não é bom o suficiente, você é deixado pra morrer. Imagina, você não é bom com espada e vai de arrasta. Eu acho terrível. Por isso que eu acho que o alistamento ele deveria ser opcional. Porque tem gente que gosta do exército e quer servir tanto homem quanto mulher. Tanto que, se eu não me engano, acho que a partir do meio desse ano, mulheres vão poder se alistar no exército. E é uma coisa legal, porque não sei se vocês sabem, pra você participar do exército, assim, você tem que prestar uma prova se você for mulher. Enquanto se você for homem, você completa 18 anos, chega lá e fala, quero ser parte do exército. Você passa, você entra. Quando tem um monte de gente que corre de desespero pra não chegar ali e ser chamada pra guerra. Confesso que eu teria um pouco de medo. Pra mulher prestar é mais complicado. E é legal, né? Você poder escolher entre ir e não ir. Seja você homem, seja você mulher. E lá na Grécia Antiga não tinha essa opção, não. Nasceu em Esparta. Nasceu homem. Se você não é bom com espada, você morre. Que absurdo, na minha opinião. Mas essas civilizações antigas que dão origem ao que somos hoje também, né? Para nossa quarta
Quarta curiosidade. Hoje em dia, as mulheres têm bastante direitos em compensação a antigamente. Mas como que era na Grécia? Já imaginou? Se você é uma mulher, se você nasce em Atenas, por exemplo, você tem um papel diferente de quem nasce em Esparta. As mulheres de Atenas, elas eram reservadas, digamos assim. Elas ficavam em casa, eram donas do lar. Enquanto, se você nasceu em Esparta, você podia escolher. Você podia praticar esportes, você poderia administrar o seu dinheiro e sair na rua sozinha, sem depender de ninguém. Olha que legal. Como que uma civilização consegue ser tão distinta uma da outra? Acho bem interessante. Bem legal. Imagina, você nasce em uma cidade e você quer estudar, você não pode. Você quer andar na rua, você não pode. Você quer, sei lá, seu marido morre, você não pode cuidar das suas finanças. Você tem que casar com um homem para poder cuidar das suas finanças. Já se você nasce em Esparta, você pode ter seu próprio negócio. Você pode ter uma barraquinha ali na feira e vender pão, por exemplo. Muito legal, né? Pensar assim que é né, uma única civilização assim tem dois extremos, né? Eu acho interessante, eu acho legal. Você acha interessante também, igual eu? Você acha, que bosta, as mulheres têm que ficar em casa mesmo? Se você falar isso, a gente tem sérios problemas aqui. Brincadeira. Oh, não. Quinta curiosidade. Quinta curiosidade. A gente tem o costume, eu digo a gente, porque eu cometo muito esses erros, de confundir os romanos com os gregos. Por exemplo, a coisa mais comum que a gente tem em confundir esses dois povos é que quem usava toga não eram os gregos, eram os romanos. Isso confunde muito a nossa cabeça, né? Mas se você acha que os gregos usam togas, você tá erradíssimo. Quem usa toga são os romanos. Agora gravou bem, hein? Romanos usam togas. Mas que traje os gregos usam? Ou usavam, né? Os gregos, eles costumavam usar túnicas chamadas quitons. Quiton. São umas túnicas leves, assim. E quando tá um pouquinho mais frio, vem acompanhado de um manto chamado himation. Acho que é himation, porque é com H, himation. Era assim que eles se vestiam, né? Não são as togas, são os quitons e os himachons. Quitons e himachons. Quitons, himachons. Os gregos usam quitons e himachons. Decorou? Sexta curiosidade. Na Grécia Antiga, os jogos eram bem diferentes, né? Os Jogos Olímpicos eram bem diferentes dos Jogos Olímpicos de hoje. Mas assim, diferente quanto? Bom, eles jogavam totalmente nus. E por ser totalmente nus, só os homens podiam jogar. As mulheres, além de não poder participar, elas não podiam nem assistir aos jogos. Que bom, né? Imagina, tá lá na plateia vendo um homem peladão correndo atrás de uma bola, cinema tacando a bola pro outro, pipipipopopó, fazendo aquelas poses assim, mostrando aqueles músculos deles. Aí do lado, tá sua melhor amiga olhando pra bunda do seu marido. Eu não acho que seja tão legal mesmo, assim. Minha opinião. E se eu fosse um homem, eu acho que eu não ia querer que ficasse olhando pro meu corpo assim também, não. Mas homem fica olhando o homem pode? Está estranho, né? Tem umas teorias assim que surgem, né? Que os gregos, eles eram uma sociedade que praticavam o homo afetivo, né? Homo afetivo. Esqueci a palavra. Vocês entenderam? Você entendeu o que eu disse? Essa é a verdade, não sei. Diz que em alguns livros de história
tem essas histórias. A gente sabe que tem, né? Mas é estranho. Só homem vê homem pelado. Mulherada não pode entrar ali no estádio. Apesar que nem eu falei, é estranho. Seu marido tá jogando pelado, sua mulher amiga tá olhando pra bunda dele. É estranho. Mas tudo bem. A cultura deles, hoje eles nem existem mais, né? Sétima curiosidade. Sétima curiosidade. Em Esparta, quando nascia uma criança e ela tinha alguma deficiência, se algo fora do comum, algum aspecto diferente, ela era deixada para morrer. Porque, como eu já falei lá no início, é uma civilização que eles priorizam, eles enfatizam o quão forte tem que ser. E pessoas que são consideradas especiais, né, que tenham algo diferente do que é considerado comum, era largado assim para morrer, seja intelectualmente ou fisicamente, porque eles precisavam de homens fortes, não é mesmo? É triste pensar, né, que uma criança com Down ou com um espectro autista, com alguma deficiência física que, sei lá, nasceu sem um dedo, ela vai ficar ali pra morrer. É triste pensar, uma criança. Ai, que pecado. Que pecado fazer isso, né? Ai, que dó. Muito triste, na minha opinião. Uma curiosidade. Oitava curiosidade. Apesar dos gregos serem muito fiéis aos seus deuses, os filósofos, eles não acreditavam totalmente nesses deuses não, viu? Nós temos a prova viva disso, olha. Nós temos a prova disso como Aristóteles, Sócrates e Platão. São filósofos renomados que até hoje, né, estudamos seus conceitos, estudamos sobre a vida desses homens. E eles não acreditavam totalmente nesses deuses, tanto que eles buscavam respostas lógicas, respostas racionais sobre os assuntos da vida. Eles não acreditavam totalmente nos deuses deles. Isso é bom. É sempre bom ter alguém para discordar de algo e ir atrás, porque olha como que revolucionou o mundo inteiro, né? Você gosta de Aristóteles, de Platão ou de Sócrates? Eu gosto muito de Sócrates e de Platão. Estudei bastante sobre eles, né, durante o ensino médio. Acho que eles têm pontos muito legais, assim, né? Ai, sei lá, gosto deles. Eles parecem ser caras legais, assim. Na minha opinião. Provavelmente eles deviam ser super chatos. Mas deve ser legal. Devia ser legal, né? Conversar com eles, assim, tipo. Você tá conversando de boa dele, mas porque a sociedade, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Não sei. Mas é legal ao mesmo tempo. Nona. Nona curiosidade. Os mitos gregos, eles eram assim usados para explicar tudo o que acontecia. Se trovejava, se o tempo fechava, automaticamente era Zeus que estava irritado com alguma coisa. Se as estações mudavam, o motivo era o sequestro de Perséfone por Hades. Se você se apaixonava, você também tinha uma deusa ali para explicar o motivo. Porque ninguém se apaixona por querer. Tem que ter um cupido lançando uma lança em você. Ficou engraçado, né? Lançando uma lança em você. Décima curiosidade. O oráculo Delfo era o lugar assim mais misterioso da Grécia Antiga.
as pessoas iam até lá pedir orientações pra sacerdotista Picha. Sacerdotista Picha, Pitia. E ela trazia assim respostas muito enigmáticas, trazidas pelo deus Apolo, deus Apolo. Você gosta de respostas enigmáticas? Porque eu simplesmente odeio. Acho que eu não seria uma serva muito contente do deus Apolo. Porque assim, eu já sou uma pessoa um pouco indecisa. Aí eu chego no templo pra pedir uma resposta de algo que eu tô indecisa. E ele me responde com enigmas, meio sem respostas. Eu ficaria muito irritada. A gente tá chegando quase no fim dessas curiosidades. Então, se você tá gostando, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui. Qual curiosidade você gostou? Qual curiosidade você não sabia? Ou se você tem alguma curiosidade e queira complementar o vídeo, pode deixar aqui. Eu fico muito feliz quando vocês interagem. Acabou. Décima primeira curiosidade. O Império Persa foi assim o maior inimigo da Grécia. Eles tentaram invadir a Grécia assim várias vezes. E foram derrotados em batalhas famosas como Maratona e Termópilas. Maratona e Termópila. Será que é por isso que Maratona tem nome de maratona? Por conta dessa batalha? Que eles correram. Brincadeira. Não sei. Será? Pode ser ou não. Confesso que se eu fosse do time persa, eu não invadiria a Grécia, não. Vai que, sei lá, que Zeus se irrita, joga um raio, Poseidon fica irritado e joga um monte de água, morro afogado, tenho medo de água. Né? Muito corajosos eles. Eu não seria. Décima segunda. Diferente da Idade Média, os gregos, eles eram pessoas bem higiênicas, que valorizavam muito a higiene. Então eles tomavam banho e em Atenas eles tinham até banhos públicos, porque ninguém era bem-vindo fedido ali. Você já tomou seu banho? Tem que tomar um banho bem gostosinho antes de dormir e um refrescante quando você acorda. A gente tomou. Gente, não gosto de gente que não toma banho, hein? Assim, sabe? Eu sei que tem que economizar água, né? Mas assim, nesse calor, os banhos aos sábados não estão sendo suficientes, galera. A gente pega transporte público, hein? Toma banho, desodorante. Que se quiser passar desodorante em cima da caatinga, não resolve. Eu gosto muito de tomar banho. Você gosta de tomar banho? Eu gosto de tomar banho quando eu acordo, antes de dormir. Eu passo o dia inteiro fora, né? Então eu só consigo tomar 2 banhos no dia. Mas assim, final de semana, quando eu tô em casa, tomo banho quando eu acordo. Aí assim, durante a tarde, às vezes eu tomo um banho. E antes de dormir eu tomo outro banho. Então assim, são uns 3 banhos no dia. E se eu for sair, eu ainda tomo mais banhos ainda. Normalmente eu tomo banho quando eu saio e quando eu volto. Pra renovar as energias. Brincadeira. Só porque o ar ele é muito poluído. Você vai nesse lugar fedido, com pessoas fedidas. Pelo menos você tem que estar cheiroso ali no meio, né? Nossa, décima terceira. Curiosidade.
Grécia Antiga era o maior centro cultural assim do mundo. Lá surgiram nomes importantes para a filosofia, como os nossos queridos amigos Sócrates e Platão. E além de ser um centro importante, foi onde nós tivemos os nossos maiores acontecimentos culturais, históricos. Foi o centro da ciência, digamos assim. Tivemos muitos avanços relacionados à arte, relacionados à política e principalmente na ciência. Então a Grécia, ela é um marco importante da nossa sociedade. Que nem eu já disse, sem eles não teríamos o que temos hoje, porque foram graças a eles que tivemos tantos avanços, né? A gente teve avanço na ciência, né? A arte, tem um pé ali, né? Tudo, né, que temos é ali. A nossa democracia, ela tem um pé ali, né? As Olimpíadas, por exemplo, ela tem origem da Grécia Antiga, né? Até os famosos pães e circos têm origem na Grécia, né? Quando, né, os espartas, eles faziam aquelas arenas grandes para poder lutar, para demonstrar o seu físico, a sua força, né? Para a população tirar um pouco da cabeça o que tá acontecendo, vamos focar em algo legal, olha os caras se matando, batendo espadinhas, né? Então, foi ali os primórdios, né? Que é ali que antecede tudo que a gente é, tudo que a gente tem. Muitas coisas ainda são muito parecidas e muitas coisas evoluíram dali. Mas a história, o passado é que a gente é hoje. Tudo que acontece, tudo que vai acontecer tem um pé no passado, porque é o passado que constrói o futuro. E é o passado que denomina o presente. E não é o presente que denomina o passado e o futuro. É o passado que denomina o presente e o futuro. Quem somos hoje é por conta do passado. Quem seremos amanhã, daqui 10 anos, é por conta do passado. Então, prestar atenção em coisas que falamos, que fazemos, é o que vai denominar o nosso futuro e o nosso presente. Nunca o nosso passado. Porque o passado a gente aprende com ele, não constrói. A gente constrói o futuro com a ajuda do passado, mas a gente não pode, a gente pode mudar o futuro ali com as alternativas que a gente tem hoje, mas a gente não pode mudar o passado, entendeu? Então, por isso que é importante a gente focar nas coisas importantes da vida e agradecer aí os gregos por tanta inteligência, por tanto esforço e por tanto, né? Porque em Atenas mulheres não tinham direitos, mas em Espartas elas tinham seu próprio dinheiro. Décima quarta curiosidade. Não sei se você sabe, mas os gregos foram os responsáveis por inventar o teatro. O teatro ele foi criado ali para homenagear o deus Dionísio, que é o rei, ó, para homenagear o deus Dionísio, que era o deus do vinho e da diversão. Os teatros eles eram com ênfases dramáticas para o povo ficar, oh meu Deus, quanto drama, uau! Ou eram voltadas assim, mas para divertir e fazer o povo rir. Então tinha esses dois lados aí. E sempre para homenagear o deus Dionísio, que é o deus da diversão, que é para você parar e ficar relaxadão. E bem legal, né? Pensar. Hoje a gente para de falar assim, ai, quero me distrair, assistir um filme na Netflix. Vou ver um vídeo ali no YouTube, assistir um SMR. Aí a galera ia
pro teatro. Os caras homenageando um deus. Que engraçado, né? Legal. Agora, a nossa 15ª e a nossa última curiosidade. 15ª curiosidade. 15ª, 15ª curiosidade. Na Grécia Antiga, por incrível que pareça, cada cidade-estado tinha sua própria moeda e emitia ela. A mais conhecida e mais usada era a dracma ateniense, que era usada até em transações comerciais, na verdade, principalmente em transações comerciais. Eu diria que ela é como se fosse o dólar das transações comerciais. Como hoje nós nos baseamos no dólar para o aumento de alimentos, para tudo que é venda e compra, sempre tem o dedinho do dólar ali no meio. A nossa, querendo ou não, a nossa economia, assim, do mundo inteiro, tirando a China e a Rússia, ela se baseia muito no dólar, né? Então, acredito que essa dracma ateniense era basicamente o dólar da época. Obviamente, na Grécia, né? Porque nos outros países eu já não sei. E é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas curiosidades. Deixa aqui nos comentários qual curiosidade você gostou mais. Se você tem alguma curiosidade que eu não comentei aqui, deixa ela aqui nos comentários também. É sempre legal aprender algo novo ou descobrir algo diferente. Então deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e beijinhos da donzela.